Né? O Atlético vivendo essa expectativa aí para o sorteio e já estudando o retrospecto aí contra esses 8 possíveis adversários que estão lá no pote 2, hein, Alexandre? É verdade, Linhares. Bom, o confronto do Atlético pode pegar no sorteio, né? Bolívar da Bolívia, Flamengo e Galo do Brasil, Nacional do Uruguai, Argentino Júnior da Argentina, River Plate também da Argentina e os 2 colombianos, ou Atlético Nacional ou Deportivo Pereira. Esses são os 8 confrontos que o Atlético pode... Um desses 8 será o adversário do Atlético na próxima fase da Libertadores da América, nas oitavas, jogos aí no começo de agosto, nas 2 primeiras semanas de agosto, os confrontos de ida e volta das oitavas de final. A questão é a seguinte, Linha, se você for puxar pelo retrospecto, tirando 2 times, que são confrontos inéditos, Argentino Júnior, 3 times na verdade, Argentino Júnior, Atlético Nacional e Deportivo Pereira seriam confrontos inéditos para o Atlético na Copa Libertadores da América. A questão é que os outros 5, o Furacão tem retrospecto inferior, negativo contra todos. Contra o Bolívar da Bolívia. Em 2002, o Furacão jogou na primeira fase, perdeu na Arena por 2-1 e lá na Bolívia fez um jogo doido, maluco, 5-5. Eu até estava falando com o Linhares na redação sobre esse jogo. O jogo foi bem complicado. Então o Furacão tem um empate e uma derrota contra o Bolívar. Contra o Flamengo, uma vitória e 2 derrotas. Na primeira fase de 2017, ganhou uma e perdeu outra. Na finalíssima do ano passado, acabou perdendo por 1-0 com o gol do Gabigol. Contra o Nacional são 2 vitórias. Eu me confundi aqui. Só contra o Nacional o Atlético tem retrospecto positivo. Contra o Nacional do Uruguai são 2 vitórias na primeira fase de 2000. Primeira participação do Atlético. 3-0 lá no 3-1 no Centenário. E 2-0 aqui. Não foi 3-0 esse jogo? Foi 3-1 esse jogo, Linha. O Atlético... O Jorjão, lembra do Jorjão que foi revelado pelo Coritiba, Teteu? Ele jogava no Nacional nesse jogo. É verdade, jogou mesmo o Jorjão. Eu transmiti essa partida pela Rádio Capital, eu e Ramon Salgado. O Atlético abriu 2-0 com o Kelly no primeiro tempo, aí o Diego Scott descontou no começo do segundo tempo e o Lucas fez o terceiro gol do Atlético. Foi 3-1 essa partida, Linha. Lá em 2000, na primeira fase de 2000, no dia 15 de março. Na estreia do Furacão na Libertadores. Então o Atlético contra o Nacional tem um retrospecto positivo. Acabei me enganando no início ali, mas é isso. Contra o Argentino Júnior, já falei, seria um confronto inédito. Contra o Galo tá equilibrado, 2 vitórias e 2 derrotas. Lá nas oitavas de 2000, perdeu em Minas, venceu em Curitiba e acabou eliminado nos pênaltis com o Gabiru desperdiçando a sua cobrança. Na primeira fase agora de 2023, também uma vitória para cada lado. O Furacão vencendo em casa e perdendo no estádio do Mineirão no jogo de volta. Contra o River, tem as oitavas de 2020, em que o Atlético empatou com o River no jogo de ida, e foi uma pena porque o River empatou com o gol do Pablo Dias já no finalzinho da partida. O Bissoli tinha feito 1-0 e aí o Atlético perdeu jogando lá na Argentina. E aí são esses os confrontos. Como eu disse, o Atlético Nacional e o Deportivo Pereira seriam confrontos inéditos. A gente aguarda aí o sorteio das oitavas, vai começar já. Segundo a transmissão aqui da Comebol, em 26 segundos começa o sorteio da Libertadores e a gente vai descobrir quem será o adversário do Atlético. Lembrando, o Furacão pode pegar qualquer rival brasileiro, então tem Flamengo e Galo no pote 2. O Atlético pode enfrentar um rival da sua chave, que é o Atlético Mineiro, pode pegar um rival da sua chave também, e o Atlético decide o confronto em sua casa, na Arena da Baixada. Tem essa vantagem de decidir em casa o confronto das oitavas de final da Libertadores, e aí depois na sequência vai depender se é um time que ficou acima ou abaixo dele na classificação, para saber se o Atlético decide em casa ou não. O Palmeiras tem a vantagem por ter sido o primeiro colocado geral da primeira fase, de decidir até a semifinal todos os jogos no Allianz Parque. A gente vai acompanhar a partir de agora o sorteio da Libertadores da América. E sigo no meu palpite, viu, Linhares Júnior? Pra mim, vai dar Atlético e River Plate nesse confronto. Porque antigamente a gente tinha, pelo ranqueamento da fase, né, o primeiro colocado, entre os primeiros colocados, né, o time de melhor campanha enfrentava o oitavo. Aí se fosse assim, né, seria Palmeiras e Deportivo Pereira, o Olímpia contra o Atlético Nacional de Medellín, o Racing pegaria o River Plate, o Boca pegaria o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense pegaria o Argentino Júnior, o Del Valle pegaria o Nacional do Uruguai, o Inter pegaria o Flamengo e o Fluminense jogaria contra o Bolívar, né? Seria essa a composição. Se fosse, né? Pelo ranking antigo, né? Agora é todo mundo no mesmo pote. Aliás, os classificados em primeiro no mesmo pote e os classificados em segundo no segundo pote. É a única diferenciação que existe, né? E aí o Atlético pode pegar qualquer um, né? Às vezes, acho um pouco injusto, porque você faz a melhor campanha,
Se você pega o time que foi o 8º entre os segundos colocados, há uma certa vantagem, né? Em termos de disparidade técnica, né? Você pega o seu mérito de fazer uma melhor campanha, você vai pegar um adversário teoricamente mais fraco. Era né? legal esse formato, né, Linha? Eu lembro que na época que tinha isso, lá nos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar mais com o futebol, né, ficar mais próximo do futebol, que a gente fazia contas, era uma doideira, assim, como ia terminando a última rodada da Libertadores da fase de grupos, a gente ia fazendo conta. Não, mas se fizer um gol, pega o time de lá, e se tomar um gol, pega o de cá, se ficar assim é outro time, era uma maluquice completa. E tinha emoção até o fim, né? Pra você, às vezes... Era bem legal. E tinha aquela coisa, né? É melhor empatar o jogo, perder do que ganhar e pegar o River Plate, né? Aí então, um time forte fazer uma campanha ruim, já não... vamos mudar um pouco aqui, porque então, né? O Atlético vai dar ruim. O Atlético tá no pote 1, só relembrando, né? Palmeiras, Olímpia, Racing... Boca, Atlético, Del Valle, Internacional e Fluminense. Esses são os times do pote 1, não vai haver confronto entre eles. No pote 2, de onde pode vir o adversário, ou de onde vai vir, né, o adversário do Atlético, estão Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentinos Júniors, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional lá da Colômbia e o Deportivo Pereira, que também é da Colômbia, né? Então nós temos no pote 1 4 brasileiros, né? 4 brasileiros mais 2 no pote 2. Então são 6 brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores. Nós temos entre dos 8 que começaram a Libertadores, Linhares, o Fortaleza caiu na pré-Libertadores e foi pra Sula, e o Corinthians foi o terceiro colocado do seu grupo, também acabou caindo. Temos 6 vivos ainda na disputa pela glória eterna de 2023. Daí nós temos 4 argentinos, né? O Racing, o Boca, o Argentino Júnior e o River Plate, né? São 4 argentinos. Aí nós temos os colombianos Atlético Nacional e Deportivo Pereira, o Del Valle, que é do Equador, o Bolívar da Bolívia, o Nacional do Uruguai e o Olímpia do Paraguai, né? Então, perfeitamente. Essa é a distribuição. Não temos nenhum time chileno, por exemplo. Como sempre, o Colo-Colo perdeu a chance, né? Como eu já disse no bloco anterior. Mas eu acho triste, Linhares. Você ter 6 brasileiros, 4 argentinos, ter 8 brasileiros no início da disputa, 7 argentinos, 6, acho que foram 6 esse ano argentinos, e você ter, depois na fase final dos 16 times, 10 de Brasil e Argentina, né? Nós não temos nenhum representante do Chile, nenhum representante também da Venezuela, né? Verdade. E nenhum representante do Peru. Então são 3 países que estão fora desse mapa. O Bolívar entrou porque contou... se bem que o Bolívar fez uma boa campanha fora também, né? Sim. Normalmente só tira proveito lá da altitude, mas ganhou bem do Cerro Porteño no Paraguai, né? Lembra que a gente tava lá na mesma rodada do Atlético e Libertad. O Bolívar, a gente achava que ia ter dificuldades com o Cerro e meteu 3-0, né? 4-0 no Cerro lá. Lembra os torcedores do Cerro a gente na saiu saída pra ali, comprar ingresso e ir nesse jogo. Quase que a gente foi na véspera. Na verdade, não, tava chovendo muito não. A verdade é que o senhor Linhares Júnior pipocou e nós não fomos. Essa que é a grande verdade. Imensa, na verdade. O Linhares teve preguiça e nós não fomos, TT. Essa que é a grande verdade. Ele ao vivo, hein? E era barato o ingresso. Era barato. Tipo 15 conto, assim. Dava 16 reais, 18 reais. Como você perde uma chance dessa? Bem, ia ser maravilhoso. Muito bem, 1h21.